Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os vírus, né? Hoje muito falado aí por conta do coronavírus, né? Que provoca a doença Covid-19. Espero que vocês aproveitem essa aula. Vamos lá então. O capítulo que fala sobre o vírus é o capítulo Vírus, Moneras, Protistas e Fungos. Nesse capítulo a gente vai estudar os micro-organismos, né? Todos os micro-organismos. Mas especificamente, nossa aula de hoje é sobre os vírus. Bem, como que a gente define o vírus? Os vírus, originalmente, eles foram identificados como organismos que eram muito pequenos, tão pequenos que eles conseguiam passar pelos filtros. Então eles chamavam de organismos infecciosos filtráveis, né? Porque eles passavam pelos filtros. Depois surgiu um conceito mais apurado falando que os vírus são aqueles parasitas intracelulares obrigatórios. Isso significa que o vírus só consegue viver dentro de uma célula, obrigatoriamente parasitando uma célula. Aqui eu listo algumas das características gerais dos vírus, né? Que são características que distinguem os vírus de outros organismos, né? Primeira característica interessante é que eles possuem um único tipo de ácido nucleico. Ou ele tem DNA ou ele tem RNA. Né? Algumas vezes eu coloquei o Ceará aí porque já foi descoberto vírus que tem os dois tipos de material genético, mas é muito raro. Normalmente eles têm um tipo só de material genético. O coronavírus, por exemplo, o material genético dele é o RNA, ele não tem DNA. Outra característica é que eles possuem uma cobertura proteica que envolve o material genético. No final das contas, quando você pensa no vírus, você tem que imaginar um pacotinho de proteína envolvendo material genético. O vírus é só isso. O vírus não tem célula, o vírus não tem nenhuma organela celular. O vírus é simplesmente um pacotinho de proteína e dentro desse pacotinho de proteína está lá o material genético, que pode ser DNA ou que pode ser RNA. Mas como é que ele faz para viver? Olha, ele só possui características de um ser vivo quando ele está dentro de uma célula viva. Porque é dentro dessa célula que ele consegue se multiplicar. Tá fora da célula, ele se comporta como um ser não vivo. Nós discutimos isso aí um pouquinho no início do ano, né? Quando a gente falava sobre as características gerais dos seres vivos. Né? Então nós vimos um pouquinho disso no início desse ano. O que ele faz é induzir a célula a produzir estruturas que ele vai precisar para se replicar, para fazer mais cópia dele. E é isso que o vírus faz, tá certo? Aqui eu listo um quadrinho mostrando aí algumas características comparativas entre vírus, bactérias típicas e algumas bactérias que são bactérias um pouco diferentes, menores, mais simples, que são as rickétsias e as clamídias. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de uma doença que é causada por um carrapato que vive em capivara e tudo mais, que é a febre maculosa, né? A febre maculosa é causada por essa bactéria aqui, ó, uma rickettsia, tá? É o agente causador, uma bactéria, não é um vírus, não. Bem, com relação ao espectro de hospedeiros, o que eu quis colocar aqui? Por que eu quis colocar esse slide? Olha só, os vírus, eles conseguem infectar uma variedade gigante de hospedeiro, mas ele só se liga numa célula específica para ele. Então, apesar dele infectar uma variedade de hospedeiros, ele infecta células específicas. Quando eu falo isso, eu falo assim, você vai achar vírus infectando qualquer ser vivo, desde uma bactéria até um elefante. Mas cada ser vivo tem vírus específicos infectando ele. São raros os casos onde os vírus passam de uma espécie para outra. Dando de novo o exemplo do coronavírus, que aconteceu isso, né? Ele provavelmente era um vírus que estava, a princípio, em morcegos, que foi o que o pessoal nas pesquisas mais recentes estava colocando, e ele deixa de infectar o morcego e passa a infectar o homem.
Quando isso acontece, isso é raro, mas quando isso acontece, geralmente as infecções são muito severas, porque são animais muito diferentes, né? Com relação ao tamanho, os vírus, assim, têm vários tamanhos diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, eles são muito pequenos, né? A imensa maioria deles é muito menor do que uma bactéria. Lembrando que a bactéria é muito pequena, né? Uma bactéria, ela mede mais ou menos, se você pegar um fio de cabelo, a espessura dele, não é o comprimento não, mas a espessura de um fio de cabelo, vocês vão ver que uma bactéria ela equivale a 1000 vezes a espessura de um fio de cabelo, 1000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Tá? O vírus chega a ser 100.000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Então, realmente é muito pequeno. Né? Eu gosto de usar um outro exemplo, é você pegar a caneta e fazer um pontinho no seu caderno. O vírus é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que aquele pontinho que você fez no seu caderno. Então ele é muito pequeno. Aqui, uma imagem comparando, justamente mostrando isso aqui. A gente tem uma célula, um glóbulo vermelho, né? Então a célula do nosso sangue, uma bactéria do intestino comparado à célula do nosso sangue, e aqui embaixo, pequenininho, você consegue ver alguns vírus, tá vendo? É a mesma imagem, só que ampliada. Olha esses vírus aqui, ó. Esse vírusinhos aqui, ó, esse aqui você não consegue nem ver ele nessa imagem onde você tem aparecendo aí a célula, o eritrócito, né, o glóbulo vermelho do sangue. Com relação à estrutura, a gente chama, quando a partícula viral é completa, a gente chama o vírus, em vez de chamar de vírus, a gente fala vírion. Essa partícula viral completa nada mais é do que um pacotinho de proteína, que a gente chama de capsídio, o material genético dentro, e alguns vírus possuem uma camada externa parecida com a membrana plasmática de bactéria, que a gente chama de envelope. Né? Então, basicamente, o vírus mais complexo vai ter envelope, capsídio, envelope que geralmente é lipoproteico, capsídio que é proteína, e o material genético dentro. O ácido nucleico dos vírus, na maioria das vezes, é um ou outro, ou é DNA ou RNA. O material genético é pequeno, né? Ele pode ser linear ou circular. Com relação ao capsídio, que é essa capinha, né? Esse pacotinho que eu falei com vocês, ele é de proteína, né? É ele que envolve o genoma viral, né? A maior parte do vírus é composto justamente por esse capsídio. E alguns vírus possuem o envelope. Né? O envelope é essa combinação de lipídio, proteína e carboidrato. Não são todos que têm isso aí, não. Normalmente, os vírus que são envelopados, eles conseguem entrar e sair com maior facilidade das células. Tá? Eu listo aqui a morfologia geral dos vírus. Eles podem ser vírus helicoidais, né? Que geralmente são vírus parecidos com bastões, né? Esse é o vírus mosaico do tabaco, é um vírus bem pastelzinho, né? Existem vírus que são vírus poliédricos, né? Então a gente consegue ver que é formado por vários, né? Nesse caso aqui, vários triângulos aqui, né? Formando o vírusinho dessa imagem de computador e aqui a imagem real. E aqui um vírus envelopado. Nesse exemplo aqui é o vírus da hepatite C. Tá? Envelopado porque você tem um material genético, do lado que pode ser DNA ou RNA. Do lado de fora a gente tem o capsídeo, que é de proteína, e fora do capsídeo você tem uma outra estrutura que é justamente o envelope, que é formado por lipídios, um pouco de proteína e alguns carboidratos. Mas tem vírus que é completo, olha isso aí, ó, vírus complexos, né? É aquele exemplo comum que a gente já viu, que é um bacteriófago, ele parece inclusive com uma navinha espacial, tá vendo? Um módulo lunar, né? Esse é um vírus também, um vírus que infecta a bactéria. Nesse quadro, só a título de curiosidade, eu coloquei aqui as famílias dos vírus, né? As principais famílias de vírus, como é que eles são, né? A estrutura dele, se é ele envelopado ou não é envelopado, o tamanho aproximado e aqui que tipo de ácido nucleico que esse vírus tem. Os vírus, eles precisam, né? Normalmente eles precisam de que a célula faça para eles todas as suas partes, né?
Então eles têm material genético que obriga a célula a fazer todas as suas partes. Para ver o ciclo de vida viral, o melhor exemplo que a gente tem são o exemplo dos bacteriófagos, né? Esses bacteriófagos aí, que são vírus específicos de bactérias, eles podem ter um ciclo lítico e um ciclo lisogênico. No ciclo lítico, a célula morre no final, e no ciclo lisogênico, ela permanece viva. Aqui, o ciclo lítico e o lisogênico. No ciclo lítico, o vírus ele ancora na célula, coloca o material genético dentro. O material genético do vírus obriga a célula a produzir suas partes. Depois que eles são montados, ele estoura a célula e sai para infectar outros. No ciclo lisogênico, não. O material genético dele é misturado com o material genético da bactéria, e aí a bactéria ela incorpora o vírus, né? Ela vai continuar viva com o vírus incorporado dentro dela. Como atividade de compreensão, eu deixei um vídeo, chama Ciência Viva, Germes Assassinos, é um vídeo do Discovery Channel. É bem interessante, ele traz informação sobre vírus e bactérias e as doenças que estão associadas a ele. Agora que terminamos, é muito importante fazer todos os exercícios disponibilizados na plataforma e também ler o capítulo do livro e fazer suas atividades. Não esquece não, tá bom? Lembra que as dúvidas devem ser colocadas durante a aula online. Abração para vocês, até a próxima e tchau, tchau.